Valhalla era o local onde as valquírias levavam os guerreiros vikings que morriam em batalhas. Um lugar que pertence a um reino que estaria acima de nós, Asgard. Muros enormes ou uma outra dimensão nos separam desse mundo fascinante. E aí pessoal, eu sou a Graça e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Desvendando. E no vídeo de hoje nós vamos continuar com o nosso tema sobre utopias criadas pela humanidade. E hoje, como vocês já viram no título, vamos falar sobre Valhalla e um pouco mais sobre a cultura nórdica. Então fica até o final do vídeo para não perder nadinha, porque eu tenho certeza que você vai adorar o vídeo de hoje. E como sempre, para chegarmos ao tema principal que nós estamos falando, nós damos uma pincelada ali na cultura que envolve esse tema. Nós iremos falar hoje um pouco mais sobre os vikings. Quem eram os vikings? Vikings é um tema para referenciar os guerreiros e comerciantes nórdicos. Alguns dizem que eles eram grandes piratas, exploradores e até mesmo os maiores colonizadores que existiam naquele tempo. Tempo esse que foi entre o ano de 793 d.C. ao ano de 1066 d.C. Os vikings eram especialistas em expedições marinhas, assim como em batalhas em alto mar. Eles geralmente conseguiam vencer todo mundo porque eles criavam e investiam em barcos que eram literalmente fascinantes para aquela época. Então eles sempre bolavam uma estratégia de como invadir aquele local, mas já pensando no barco e como eles iriam utilizar aquele barco para isso. Os escandinavos, como assim diziam, surgiam porque eles moravam na região da Escandinávia, que é composta principalmente pela Noruega, pela Suécia e pela Dinamarca. E para se manter, eles usavam a pescaria, eles criavam animais e também cultivavam alimentos, através da agricultura. Porém, nesses países, nesse local que eles moravam, a temperatura era muito baixa, ainda é muito baixa, o que começaram a induzi-los a procurar um outro lugar para assim plantar seus alimentos e conseguirem sobreviver. E foi por isso que eles começaram a construir esses barcos e assim se tornaram grandes exploradores. Porém, quando os vikings chegavam nesses lugares, eles não eram assim muito gentis. Eles destruíam tudo onde passavam. Não importa se era igreja, se era altar, lugar sagrado, eles literalmente matavam todo mundo, expulsavam todo mundo e até faziam escravos. Isso mesmo que você ouviu. E eles ficaram conhecidos e temidos por isso, Eles lutavam com martelo, eles tinham um jeito muito diferente das pessoas que viviam nos lugares que eles exploravam, que eles invadiam. E justamente por esse jeito deles, as roupas, penteados, enfim, pinturas no corpo, os gritos de guerra, eles ficaram conhecidos aí mundo afora. Ela é basicamente constituída de deuses, heróis, feiticeiras, enfim, muita coisa mesmo. Mas as lendas, elas tinham muita associação com origem da humanidade, a vida após a morte, fenômenos da natureza. As lendas que envolviam os deuses, elas tinham muita associação com essas coisas que eu citei. Essa mitologia viking, ela tem um eixo principal na história que é sobre uma árvore colossal chamada Yggdrasil. Essa árvore estaria aí no universo conectando os 9 mundos da mitologia nórdica. Vou falar 3 para vocês, que é Midgard, que era considerada a terra dos homens, o nosso planeta. Midgard estaria ali entre Asgard e Niflheim. Asgard seria o reino dos deuses, um paraíso dos vikings, e Niflheim seria bastante associado como se fosse um inferno nórdico. Dentro de Asgard fica o quê? Valhalla. Então, nesse reino dos deuses, o local do qual iremos falar hoje no vídeo. Asgard, ela tinha 2 líderes. Um deles era Odin, o pai de todos, o deus das guerras. Odin era descrito mais ou menos como um velho, mas que tinha um corpo forte, estava sempre com armaduras, com roupas preparadas para ir à guerra.
Junto com Odin lidera a Frigga, que é a deusa da fertilidade. Porém, Odin teve um relacionamento com Jorge. Eu não sei se é assim que se fala. Jorge era uma deusa guardiã de Midgard, que é o nosso planeta, a nossa Terra. Desse relacionamento nasceu Thor. Finalmente estamos falando sobre Thor, né? O mais famoso, o mais aclamado da mitologia nórdica. Pelo menos nos dias de hoje, né? Graças a toda essa mídia em cima dos filmes, né? De tanta coisa que foi feita com esse deus nórdico, que é o Thor. Thor, o deus do trovão, que sempre está acompanhado do seu martelo, né? Ficou tão conhecido até nos tempos mais antigos pelos romanos, inclusive. Por quê? Porque durante as batalhas entre os romanos e os vikings, os nórdicos, eles ouviram os nórdicos falando sobre Thor e, como eles sempre gostavam de escrever sobre tudo, escreveram sobre o deus do trovão. Os nórdicos, quando iam para expedições e começava a trovejar muito, eles sempre diziam que Thor não estava se agradando daquela expedição porque ele estava ali com seu martelo e jogando os trovões, ou seja, estava tentando impedir que ele chegasse a algum lugar pelaquela expedição. Então, realmente, ele era muito famoso entre os nórdicos e se popularizou tanto que até hoje nós falamos dele, seja em filmes, em livros e tantas outras coisas. Em contraponto, vou falar também sobre Loki, que eu também tenho certeza que você já ouviu falar. Loki ficou conhecido como a divindade do fogo, da magia e da trapaça, já que ele podia se transformar em quem ele quisesse. Geralmente ele fazia isso para enganar os deuses, né, ali de Asgard. Pelo que eu li, Loki ele residia em Asgard. Algumas pessoas dizem que Loki morava em Asgard, porém ele não fazia parte do clã Aesir. O que seria esse clã Aesir? Esse clã estaria envolvendo todos os deuses que estão relacionados às guerras, às batalhas, aos guerreiros, como Odin, Thor, Jin e entre outros. Tem vários outros clãs, mas eu vou falar de mais um aqui, que é o clã Vanir. Esse clã estaria associado à fertilidade, prosperidade e à natureza, a elementos da natureza no geral. Esse clã tem alguns deuses muito conhecidos também, como a Freya, o Frey e o Aesir, entre outros, mas eu vou falar desses três. Freya é a deusa da sensualidade, da beleza, da música, das flores, do amor, que era muito conhecida entre as mulheres nórdicas. Já Freya estava associada ao tempo, à prosperidade, à alegria e à paz. Aegir era o deus dos mares e dos oceanos, e dizem que os nórdicos, quando iam fazer suas expedições, intercediam a esse deus para que ele pudesse, deixar os oceanos tranquilos. Assim eles podiam fazer suas expedições em paz, sem nada acontecendo. E pessoal, não tem só os deuses relacionados à mitologia nórdica, tem as criaturas nórdicas também, né? Eu tenho certeza que vocês já ouviram falar dos gigantes, dos anões. Agora os passarinhos aqui em casa. Bom, vou falando, vai ter vários bichos aí de fundo. Eu tenho certeza que você já ouviu falar dos anões, dos elfos, dos gigantes e das valquírias, né, como eu já citei aqui, que eram um tipo de servas ali do deus Odin, daquele mundo lá que eu citei também, Asgard. E finalmente agora nós vamos falar sobre Valhalla. E se você assistiu a série Viking, você provavelmente já ouviu falar esse nome várias vezes, eu tenho certeza que sim. Valhalla significa Sala dos Mortos e ficava em Asgard, como eu disse. Então as valquírias levavam, os guerreiros que morriam, geralmente nas batalhas, até Valhalla. Assim, na verdade, Odin selecionava esses guerreiros e as valquírias levavam a comando dele. Então assim, pessoal, quando alguém morria, eles nem ficavam tão tristes assim, eles acreditavam numa outra vida, num outro mundo, num outro reino. Então, Valhalla tinha um foco enorme pelos guerreiros, porque eles tinham a consciência, assim, na cabeça deles, que se eles morressem, eles realmente podiam chegar até Valhalla e sentar do lado de Odin, enfim. Não necessariamente, se você fosse um grande guerreiro e não tivesse morrido em batalha, você também talvez teria uma passagem aí para Valhalla. Como eu disse, Valhalla era gigantesca, pessoal.
Ela possuía aproximadamente 540 portões. Seu teto era coberto por escudos e as paredes eram feitas de espadas, né? Toda essa temática aí de guerreiros. Seus enormes portões eram guardados por lobos e, sobrevoando Valhalla, tinham águias que ficavam ali próxima à árvore de Glasir, que era feita de folhas vermelhas e douradas. Os mortos que iam para Valhalla ressuscitavam durante a noite e festejavam e curtiam, enfim. Tomavam uma bebida servida pelas valquírias, que era o hidromel, bebida que era muito popular nos costumes nórdicos. Os guerreiros em Valhalla, eles treinavam dia e noite, né? Os guerreiros que ali residiam. Por quê? Eles treinavam tanto esperando o dia do Ragnarok. E sim, esse Ragnarok era como se fosse um fim do mundo para os nórdicos. E segundo os nórdicos, ele aconteceu ou vai acontecer aqui em Midgard, né, no nosso planeta. Seria uma guerra dos deuses entre as forças do bem e do mal que acabaria ocasionando realmente o fim do mundo. E eu deixo essa pergunta para vocês. Vocês acham que o Ragnarok é um tipo de apocalipse ou que realmente pode acontecer ainda? O que aconteceu, que é uma mitologia? Enfim, essa teoria de fim do mundo existem em muitas culturas, não é só na nórdica, não é só em outras culturas, né, que eu ainda vou falar, mas fica aí esse paralelo entre o Apocalipse, que é bem conhecido pelos cristãos, né, pela Bíblia, que é um paralelo muito interessante entre esse fim do mundo dos nórdicos. Então, pessoal, tem muita coisa sobre os vikings e vou deixar uma outra ideia aqui, se vocês quiserem, eu posso falar sobre um deus assim, né, específico, ou sobre Asgard, né, ou sobre, não sei, lendas nórdicas, mas fica a critério de vocês. Se vocês gostaram, comenta aí embaixo também. E esse foi o nosso vídeo sobre Valhalla, né? Quem sabe se eu não fosse uma guerreira nórdica, se você também não lutasse nas guerras daquele tempo, nós podíamos adentrar em Valhalla e assim tomar hidromel com Odin, com Thor. Isso seria incrível, não é mesmo? Espero que você tenha gostado desse desvendando de hoje, desvendando Valhalla e os mistérios da cultura nórdica. E eu espero também que você deixe o seu joinha, se inscreva aqui no canal, me siga nas redes sociais, enfim, comenta aqui se você gostou também, tá? Não se esquece disso. Um beijo, até o próximo vídeo. Eu não sei se eu dou spoiler do próximo vídeo, não sei, tô pensando. É isso, acho que eu não vou dar spoiler não, não vou dar spoiler não. Então um beijo e tchau, tchau.